E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que faz uma retífica no cilindro do motor de uma Dafra Speed 150. Parece que é praticamente o mesmo cilindro aqui da Riva 150, que o dono da moto teve que achar até um pistão, foi para a Riva, ele é um pouquinho diferente. Eu já vou fazer esse vídeo aqui porque esse tipo de motor aqui é um pouquinho diferente e tem umas peculiaridades interessantes. Usar um cilindro muito parecido com o da Titanzinha 2000, 99, né? O formato, né? Os balancinhos, né? Um motor bem semelhante ao funcionamento das Titãs de vareta, que a gente fala é um motor varetado com 150 cilindradas, né? É um motor diferenciado, né? Se você gostar aí do assunto de hoje, deixa seu like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, tá? É o seguinte, o motor dessa moto é bem diferente. Olha o tamanho do pistão, né, que vai usar nela. Um pistão muito bem feito, por sinal. Ele vai contra, né, o que a gente pensa aí dos motores modernos, que é colocar um pistão cada vez menor, anéis cada vez mais finos para evitar atrito, né, diminuir o peso das peças internas. Mas que no final das contas vai fazer muito pouca diferença se eu colocar um pistão aqui de mais peso ou menos peso, só num motor de alta performance mesmo. Isso vai surgir efeito porque a moto no total, né, ela é toda pesada, não tem como. Mas aqui é o seguinte, o interessante desse motor é o diâmetro versus cursos. O curso do virabrequim é bem curtinho, hein? Ele tem um diâmetro bem maior. O diâmetro dele é de 62 milímetros. O curso é apenas 49,5. Uma Titan 150, por exemplo, ela tem o diâmetro de 57,30 e o curso de 57,80. A Titan 160 CG 160 tem um motor com um diâmetro de 57,30 e o curso de 63, né? Por isso que ela é 160 cilindradas. E esse motor aqui para fazer 150 tem um diâmetro de 62 por 49 apenas. Por isso que ele só tem 150. Se eu colocar um pistão desse tamanho aqui numa Titanzinha, ela passa para praticamente aí 170 cilindradas. Numa Titan 150, né? Numa Titan 160 vai mais cilindrada ainda. Então, assim, o diâmetro, né? O pistão não serve, porque é muito comprido. Aí, comparativo aqui só para características interessante, um cilindro da interessante aqui, cilindro da 99, da 2000. Esse aqui é da 2000, tem esse chanfro aqui para lubrificação. Da 2000 e o da Dafra. O formato da junta é exatamente igual. Um furo um pouco maior aqui para passar a vareta de válvula. Completamente igual. E o formato da junta provavelmente até encaixa, tá, no motor. A altura parece ser bem semelhante, apesar do curso menor, né? Vamos ver aqui. A altura do cilindro é mais curto, muito pouca coisa. Um milímetro apenas, muito pouco, a menos. Dá até para colocar um desse na Titan. Nunca fiz o teste, tá? Só tô pensando aqui. Mas a junta aqui, ó, se não for diferente, é do mesmo tamanho. Aqui do mesmo tamanho. Provavelmente os furos dos parafusos também é praticamente do mesmo tamanho. Aqui, quanto aqui. Provavelmente dava para colocar um cilindro desse numa Titan, ao invés de ficar encamisando e tal, né? Só tem que fazer usinagem aqui lá na carcaça. E é um cilindro com arrefecimento maior por causa das valetas aqui, ó. Vou pegar um cabeçote de Titan 99, por exemplo, ó, para ver como é que fica. Aí centrei ele aí, ó. É um cilindro que fica um pouquinho esquisitinho, né? Vamos ver que vai ficar um pouquinho mais cheio, mas nem tão ruim assim. Dava para colocar ele no Titan. Se fizer a usinagem da carcaça embaixo, né, achar um pistão adequado, colocando uma Titan 125 de vareta, ao invés de ficar trocando por parte de cima da estrada e tal, que é um negócio mais complicado. O motor de vareta não é tão ruim, ele não é, vai ganhar muito mais potência por colocar corrente de comando. Fica bem interessante, ó.
E existe esses motores aqui até de 200 cilindradas, tá? Tipo, outras motos importadas. Outro dia eu assisti um vídeo de uma montagem de um país vizinho aí, desmontando esse tipo de motor. Não sei de que moto que era, mas tinha 200 cilindradas, tá? Esse formato aí com engrenagem do comando, né, e vareta, né? A gente chama de motor varetado. É uma adaptação, seria interessante fazer para aumento de cilindrada, né, com um tipo de cilindro desse. Né? Aí era só abrir aqui na carcaça do motor, não precisava encamisar, né? Encamisamento que é caro, você comprar o cilindro tipo original já pronto, se encontrar no mercado, né? Beleza, então vamos à retífica do cilindro. Detalhes que, como é um tipo de pistão mais difícil de encontrar, foi encomendado, daí só conseguiu encontrar um 0,75, vai pular aí duas retíficas, esse daqui era standard, que estava na moto, aí como ele é um 75 eu nem começo a encaixar aqui, aí tem que fazer a usinagem aqui, com a opção maior, tem gente que coloca até de 2, 3 milímetros, 4, não tem nada a ver colocar 75, só que se a pessoa for mais conservadora e quiser ficar retificando o cilindro sempre, ele vai perder algumas retíficas, né? Então, esse que é o detalhe. Não faz diferença na resistência da peça, nem nada. O material que tem aqui no cilindro é o mesmo que está na superfície aqui. Como que tiver na última camada que você conseguir tirar aqui, é o mesmo material de ferro fundido, não tem proteção, não tem nada. Então, tanto faz, tá? Para fazer a retífica aqui do pistão, do cilindro, então, vou tirar a medida do pistão. Vou apoiar ele aqui certinho no micrômetro. Travei o micrômetro aqui na medida. Vamos ver quanto que deu. Ele tem 62,73. Ele está com 62,73. Geralmente... desculpa, eu acho que eu falei errado. Tá com 72 aqui, ó. Isso mesmo, 72. 62,72. Mas geralmente a folga de trabalho tá nessa diferença aí. Mas eu sempre coloco de 2 abaixo de 2 um pouco, tá? De folga, 2 centésimos de folga. Aí medi o pistão, eu já aproveito e já coloco o súbito zerado aqui no micrômetro. Aí tá zerado. Agora instalar o cilindro na máquina, bloqueadora de cilindro para dar um passe. Aqui eu vou ter que dar 2 passes, né? Porque vai pular 2 retíficas. Ele vai logo para a terceira retífica, que é de 0,75. É 25, né? 50 e 75. Depois tem 1 milímetro ainda. E talvez pode existir o pistão 2 milímetros, 3, não sei te falar. Porque já é uma peça difícil de achar, né? É só o tamanho desse pistão, hein? Se fosse volume, ia dar muita cilindrada se ele tivesse mais curto. Mas aqui ele tem muita saia de pistão, é muito reforçado. Esse aqui é um de 2000, né? Muito diferente, né? Parece um pistão de motor diesel, por exemplo. Expandi os centradores lá, né? Na haste da máquina. Posicionei aqui o cilindro. Tem que ficar bem apoiado aqui na mesinha. Ele está suspenso ainda. Depois que eu vou colocar o copo coletor aqui e apertar ele. Primeiro expande aqui o centrador. Fica lá dentro. Às vezes não vai dar para ver, eu coloquei ele bem embaixo. Que tinha um pouco de desgaste no cilindro. Vamos ver. Aqui não vai dar para ver não.
Aí uma vez o cilindro centrado, é só prendê-lo aqui. Apertar aqui embaixo e já vai ficar fixo. E aí soltar o centrador. Esse processo é igual para qualquer tipo de cilindro. E agora recolhe a haste da máquina. Aqui está os centradores. Eu coloquei novos, tem pouquinho tempo. Inclusive está até testando ainda a expansão deles. Esses centradores deu bastante trabalho para fazer. E ainda não ficou pronto 100% não, tá? Ainda tem que fazer mais um e ajustar. Aí recolhendo aqui o eixo da máquina para agora fazer a medição da ferramenta. A ferramenta de corte está aqui, ela é fixa. Nessa máquina é assim. O centrador também é fixo, ele é bem prático, não precisa ficar tirando, colocando. É só amolar a ferramenta de corte, colocar aqui também, não precisa ficar mexendo. Essa parte aqui foi eu que fiz, que é a parte para essa ferramenta para medição. Acabei de fazer um ajuste nela aqui também para não tiver interferência de medida, né? Todas as vezes que encaixar aqui ela dá no mesmo lugar, toda posicionada, né? Aí tem que instalar ela aqui, certificar que ela ficou bem encaixada. Aperta aqui. Agora tem que colocar a medida que eu preciso cortar para fazer a usinagem no cilindro. Essa conta aqui é uma conta bem prática, né? Vamos iniciar essa conta como se fosse um cilindro standard. O cilindro standard tem 62 mm, menos o diâmetro do eixo da máquina, que é de 54, vai sobrar 8. Então, para fazer o cilindro standard, eu deveria dividir pelo raio, que é 8 dividido por 2, que é a circunferência total, né, do diâmetro do furo do cilindro. Então, seria 4. Tem que tirar 4 milímetros aqui. Eu tenho que colocar a ferramenta com 4 milímetros para ela colocar-se a medida standard lá embaixo no cilindro. Aí no caso, se eu quiser fazer um 0,25, que eu vou dar o passo de 1 por 1, mais 25 centésimos, dividido por 2, 12,5. Então eu tenho que colocar 4 milímetros, ponto 12,5, para fazer um 0,25. E aí por diante eu vou chegar na conta do 0,75. Só que eu tenho que deixar uma folga, né? Aliás, eu tenho que deixar um material excedente para poder fazer o brunimento. Eu tenho que deixar uma tolerância aqui para não matar a retífica, né? Então por isso que eu vou fazer de 1 por 1, que eu já vou checar se a medida já vai coincidir, tá? Primeiro de tudo, eu vou chegar aos poucos aqui, 4 milímetros. Vou colocar 4 milímetros aqui na ferramenta de corte. 3, 4 milímetros, vou mostrar ali de pertinho. Aqui tem, só contar os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Os de baixo são meio, tá? 1,5, 2,5, 3,5, 4. Só que depois eu vou passar a contar aqui, ó, na bainha. No caso, eu tenho que colocar ele com a medida aqui, 4 e 12,5. Se eu fosse fazer a retífica para o 0,25 mesmo, vou deixar com 10, deixar 2,5, que vai virar 5, né? Vocês lembram que o raio divide por 2, então se eu multiplicar por 2 de novo, eu vou ter 5 centésimos de material excedente lá na camisa do cilindro. Então, eu vou deixar aqui como se eu fosse fazer uma retífica para o 0,25 e testar para ver se vai ficar bom ali a centralização. Aí é só torcer esse parafuso que vai ali no centro da máquina aqui. Eu torcer com essa ferramenta que eu fiz, com a moedinha de R$1. E aí a ponta da ferramenta de corte ela vai até encostar aqui, ó, na ponta do micrômetro, para deixar na medida desejada. Eu vou apertar e venho aqui no ajuste fino para ver se não está muito fora. Aí deu 10. Então são 4 milímetros e 10,5. Passou um pouquinho do 10, não tem problema não.
4mm 10 para fazer o primeiro passe, para colocar ele quase com 0,25. Aí não posso esquecer, né, apertar esse parafusinho aqui que trava a ferramenta de corte para ela não sair da posição, e agora ela fica fixa aí. É só remover a ferramenta de medição. E fazer o teste aqui para ver se está bem centrado, né, antes de fazer a máquina descer até o final. Primeiro tem ligado, senão não vai. Liguei a máquina, vamos testar aqui se está certo. Engatei a máquina só para ela fazer uma marquinha ali no cilindro para ver se está bem centralizado. Aí eu venho aqui bem de pertinho e observo se a ferramenta ela houve contato com toda a parte interna aqui do cilindro, ó, em volta. Isso indica para mim aqui se ela está bem centrada, se ela não está puxando mais para um lado que para o outro, tá? Às vezes pode ter muito desgaste no cilindro. Então eu quero saber se ela ficou bem centrada. Eu olho assim. Praticamente está pegando todos os lados, ó. Encostou ali a ferramenta de corte. Daqui de dentro está um pouquinho meio difícil de ver, mas aqui também pegou na circunferência toda. Então quer dizer que está bem centrado. Aí eu permiti ele gastar mais um pouquinho e deu para ver bem nitidamente. A centralização pegou certinha. Agora eu vou fazer o primeiro passo então até embaixo. Deixar a máquina fazer o trabalho dela até chegar no final. Eu coloquei esse pano aí só para proteger para o pó de ferro não ir para dentro da máquina. Aqui embaixo não tem perigo de pegar o pano aqui e enroscar aqui, né? Tá longe já. Ativar e engrenar a máquina para ela descer. Agora vai demorar um pouquinho aí. Ela desce bem lento. É só gravar aqui e depois acelera a imagem aí. Tá indo bem uniforme. O centrador tá recolhido lá dentro, não tem perigo, tá, dele pegar no cilindro. O primeiro passe foi bem sucedido. O barulho da máquina só pelo som aqui que ela fez quer dizer que a retífica ficou bem uniforme, né? Até chegar na parte inferior do cilindro. Vou recolher a haste da máquina. Sempre vou limpando aqui, ó, para tirar o pó de ferro. Vocês viram o tanto de pó de ferro que sai daqui de dentro, né? Sai uma poeira mesmo. Isso contamina muito as peças da máquina, por isso que eu gosto de tampar essa parte aqui para não sair essa sujeira daqui de dentro, ó. Eu inventei até uma tampinha para colocar aqui, eu vou deixar sem ela só para mostrar essa retífica aqui. Eu costumo trabalhar só com ela, uma tampa com retentor para vedar isso daqui. Aí ficou ali por dentro, ó. Até tá com um pó de ferro, mas ficou bem liso. A ferramenta de corte está bem afiada. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre como afiar essa ferramenta aqui, que demorou bastante para aprender. Isso é muito importante para o acabamento ficar bom.
tirar a medida aqui para ver quanto ficou. Com súbito. Vocês lembram que eu já zerei o súbito, né? Só que tá com 75. Aqui até eu deveria dar 50, né? Ou menos um pouquinho. Só que eu acho que a ferramenta de aferição ali da peça tá um pouquinho adiantada, né? Então, acabou que gastou mais um pouquinho do que 0,25. Deve ter gastado aqui uns 28 centésimos. No caso, eu não posso correr esse risco, não. Então, tem que diminuir o quanto a ferramenta vai gastar. Aqui da próxima, tem que colocar menos para acertar essa retífica aqui perfeitamente. Se eu fosse fazer só 0,25, eu tinha que tirar menos aqui, tá? Eu não correria esse risco, não. Eu começaria com 5 só, até ver. Tipo assim, 4,05 ali, né, para remover de material. Ao invés de remover 410 igual eu fiz, eu removeria 405. Aí já tem o passe de 0,25. Ficou muito bem feito aqui por dentro. Agora vamos dar um passe para o 0,50. O 0,50 seria 425. Só que no caso, eu vou colocar aqui um pouco menos. Eu já vi que a ferramenta está um pouquinho adiantada para cortar mais. A ferramenta de aferição aqui. Então eu vou colocar aqui com 420. Ou menos um pouco, 418. Eu aumentei aqui o corte, vocês já viram como é que mede aqui, não vou ficar entrando nos mesmos detalhes. Apertei aqui de novo, soltar a ferramenta, fazer mais um passe e depois medir de novo. Não gosto de esquecer muito, né, da proteção aqui com o pano. Cuidado para não pegar aqui, senão enrosca isso aqui tudo aqui, né? Com a máquina ligada, nem pensar em mexer aqui. Depois que começar a dar o passo, pode até fechar aqui para não sair pó de ferro. Deixar ela trabalhar aí, fazer o segundo passe. E aí eu já mostro como vai ficar a medida. Segundo passe. Mesmo processo todas as vezes. Recolher a haste da máquina. As primeiras vezes, quando eu não tinha costume, eu ia recolher a haste e a ferramenta estava muito afiada à ponta, costumava fazer um risco no cilindro. Aí depois que eu aprendi a amolar ela certinha, acabou esse problema. Como eu ia puxar aqui, vinha arrastando, né, na camisa, acabava fazendo um risco aqui, às vezes se fosse muito fundo atrapalhava. Mas agora não tem mais esse problema não. Aí tirei aqui, vamos testar agora a medida. É a mesma coisa, qualidade do passe. Vou testar de novo aqui, porque a próxima já vai ser a última. Agora tirou bem menos material. Tirou só uns 10 centésimos aí. É melhor tirar aos poucos, né? Chegar a medida certinho. Para não ter perigo de errar. Só que ainda vou ter que remover de material aqui pelo menos uns 30 centésimos. Ó. Deixar com uns 5, 6, às vezes 7 para não ter perigo. Então tem que dar mais passe aí, talvez mais uns 2 ainda para acabar de chegar a medida. Já que eu tô com um pouquinho de medo de exceder, porque esse pistão aqui não tem outra opção, né? Só aquilo ali. Então melhor ir aos poucos. Para tirar o material até o pistão ficar com 0,75, né? Para ficar com a medida de 0,75 lá dentro do cilindro, eu tenho que remover de material aqui 437,50. Material exato, né? Só que eu vou ter que deixar as folgas, então, as tolerâncias para fazer o brunimento, né? Aí eu vou aumentar aqui aos poucos. Talvez vou dar mais um passo ainda. Eu vou
fazer mais um passe com 428 aqui. Depois eu tiro mais um pouquinho para acertar a medida final. Então mais um passe aproximando para 0,75. Vamos ver como é que vai ficar a medida depois desse último passe aqui. Aí provavelmente o próximo vai ser o último depois desse. Quase que o pano roda, hein? Foi quase. E se rodar aí também, qualquer coisa, só desligar a máquina, não vai danificar em nada, só tecido. Das próximas vezes eu vou usar a tampinha. Com certeza a próxima vez agora vai ser o último. Tá com 0,14. Tá com 14 centésimos de excedente. Que ele ainda tá mais justo com o pistão. Tá com 14,5 mais ou menos aqui. O súbito tá comprovando isso. Então quer dizer que o pistão ainda não passa ali. E sim, assim eu espero deixar até o brunimento, né? Porque não pode deixar, para explicar melhor, eu não posso deixar isso aqui folgado no pistão, ele sempre vai ter que ficar mais justo, só depois do brunimento é que ele vai poder passar, né? Se ele já passar aqui, acabou a retífica, eu tenho que pular para a próxima. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Vou regular aqui a máquina, então já está com 15, vou tirar aí mais ou menos uns 8, 10. No caso, eu vou aumentar mais 5 centésimos aqui na regulagem da ferramenta de corte. Aumentar mais 5 centésimos para tirar isso, e ainda deixar sobrando pelo menos uns 5, né? No final das contas. Aqui eu aumentando, se eu aumentar 5 aqui vai dar 10, né? Sempre o dobro. Aqui a regulagem, aqui, conferindo, estava do jeitinho que estava, eu tinha deixado aqui com 428, eu vou aumentar aqui uns 4, vou colocar 432, a ferramenta está um pouquinho adiantada mesmo, se eu colocasse 437, ali ia cortar muito mais do que a medida, então não posso exagerar, porque ele está bem regulado para cortar esse cilindro menor. Ele está coincidindo direitinho, mas no maior, às vezes aqui, ó, o centro da ponta da ferramenta de corte, ela vai parar num lugar um pouquinho diferente, por isso está dando essa variação. Ali na pontinha da ferramenta de corte, ó, ela está dando uma variaçãozinha conforme o ângulo. Às vezes ele está com a ponta virada um pouquinho para o lado, na hora de medir, está dando uma diferencinha. Vamos aumentar a medida aqui. Agora é a hora de ficar bem atento. Daí eu soltei o parafuso lá, ó, que prende a ferramenta. Agora eu vou colocar a medida que eu quero aqui. E regulei com 432. 32 certinho. Vou fazer o último passo e conferir no súbito depois, né? Quanto ficou. Aí tirou só mais uns 4.
Acho melhor tirar um pouquinho menos e trabalhar prevenido. Interessante, ó. Pelo menos a minha ferramenta de medição, todas as vezes que eu tiro ela e testo, coloco de volta, ela vai dar sempre, tá dando sempre no mesmo lugar aqui, ó. Igualzinho quando eu testei antes. Isso é uma enorme vantagem, que aí quer dizer que ela tá sempre constante, né? Eu posso confiar na ferramenta. Que se ela tivesse adiantando e atrasando, aí seria um problema grave, mas aqui é só fazer a aferição nela e colocar ela certinha lá, né? Vamos supor, se aqui estava com a medida coincidindo, a medida exatamente, ela está um pouquinho adiantada, quer dizer que aqui ela já estaria tirando 435, vamos supor. Aí se eu equalizar ela aqui, ela vai ficar perfeita. Aí ela vai sempre estar acusando a medida certinha, tá? Isso aqui é bom, que deu certo, pelo menos a centralização dela. Agora, depois do passe aí, só conferindo aqui para ter certeza se está tudo ok. Vou mostrar já como ficou a medida última. Aí a última medida com o suco, ficou com 6 centésimos praticamente de material excedente para fazer o brunimento. Pelo menos 5,5 ali, não vou arriscar tirar mais, tá? Se fosse um cilindro de titãzinho aqui, eu tenho muito pistão aqui, eu poderia deixar ele com 3. Aí eu vou brunir, né, até ele tem que ficar aí com os 2 de folga, tem que ficar assim. Lá no brunimento que eu vou tirar o restante aí do material, né? Não pode tirar tudo igual eu expliquei, senão o pistão passa antes da hora e não faz brunimento, acabou o retivo, mata retivo. Beleza, agora eu vou tirar ele da máquina aqui. Como é que ficou por dentro. Tirar ele da máquina, limpar. E aí eu vou passar a fazer o brunimento. Só mais um detalhe aqui que eu sempre procuro fazer. Às vezes quando dá mais de um passe aqui, fica com a quina viva. Então eu vou fazer um acerto bem simples aqui, que é regular a ferramenta aqui, até mesmo sem ter a aferição do micrômetro, só puxar ela um pouquinho para fora ali, eu vou só encostar aqui, ó, para tirar essa quina ali, que fica aí no cilindro, bem de levinha, só um encostadinho ali, só para acertar mesmo, do lado aqui. Só isso aí. Antes de tirar o cilindro, né? Aí beleza, é coisa mínima mesmo. É só para tirar o corte aqui da peça. Igual tem no de fábrica. Tá aí. Conferindo aqui novamente as medidas. Lá na máquina dá uma diferencinha, porque o súbito tá atravessado. Deu até um pouquinho mais que 5 ali, normal, mesma coisa. Vou colocar o pistão aqui, só para ter noção, ó, ele vai passar só até a metade. O restante material aqui vai ser removido no brunidor, né? Até o pistão passar aí com a medida certinha, vou deixar no máximo 2 centésimos de folga. Mesma coisa da maioria dos motores que eu deixo aqui. De 1,5, de 1 centésimo, 1,5 por aí. Decidi trabalhar com uma folga um pouco menor, porque eu tenho minhas dúvidas se realmente está ficando só em 2 ou se está passando um pouquinho.
né? Às vezes eu tenho a impressão que está ficando um pouco mais folgado, então eu estou deixando com uma folguinha menor, porque na transferência aqui das medidas às vezes pode, né, ficar um pouquinho a menos, então eu prefiro deixar com uma folga um pouquinho menor por causa disso, sem que o pistão não passe agarrando, tá valendo, tá? Fica bom. Eu prender o cilindro aqui na brunidora, é o mesmo processo que qualquer outro. Centraliza ele aqui. Aqui não é tão importante, né, a centralização como na máquina brocadora, porque o aparelho brunidor ele tem juntas que elas variam a centralização, que elas são flexíveis, né? Então a ferramenta ela vai desgastar, ela vai se acomodar aqui, né? Então não tem problema. Essas juntas aqui as variam, né? O ângulo de inclinação que tiver algum pouco, então ele vai gastar sempre por igual, né? Estou trabalhando aqui com duas pedras de brunimento 220 e dois feltros comuns. Eu só tenho que manusear aqui com bastante atenção, procurando sempre trabalhar numa faixa que o brunidor fique dentro do cilindro para não gastar demais nem a parte de cima nem a parte de baixo do cilindro a mais. Um movimento constante aqui, sendo manual. Ligar o óleo de arrefecimento, aqui eu estou usando simplesmente óleo diesel, o comum, o óleo o S10, por exemplo, para isso aqui ele é horrível, ele vira um grude no final das contas. Aqui vamos começar o processo então do brunimento. Acho que eu apertei muito aqui. Apertando aqui, ó, essa peça vai expandir as pedras e os feltros e eles vão apoiar bastante ali na superfície do cilindro. Se apertar demais, às vezes fica muito travado, ela não consegue rodar. Tem que apertar um pouco menos. Eu tenho a possibilidade de alterar a velocidade da máquina. Conforme a velocidade que eu colocar a rotação, eu tenho que mudar a velocidade também de subida e descida. Ela tem que ficar constante. Quando estiver acabando de chegar a medida, a gente vai na velocidade menor. Por enquanto, tem que tirar a medida algumas vezes para saber se já expandiu o suficiente para o pistão caber aí. Então, desligar aqui, retiro o aparelho brunidor para tirar a medida. Tomar um certo cuidado também para não passar da conta, né? Tem que colocar na medida certinha. Aí já diminuiu uns 3 centésimos. Agora eu consegui zerar a medida. Esse último brunimento aqui, ó, a medida interna do cilindro está igual à medida externa do pistão. Vamos ver aqui como é que o pistão se comporta. Ele está passando, mas está meio justo ainda. Por isso que eu estou deixando com menos de folga. Tem hora que eu desconfio que às vezes está um pouquinho mais folgado do que normal, mas aqui ó, tá medida exata, ó, o pistão segura, que não passa sozinho. Então tem que brunir mais um pouquinho para deixar a folga, né? Se deixar desse jeito aí, o motor trava e ele risca o cilindro, dá problema. Não pode. Agora é a hora de passar a máquina aqui bem de leve, né? E com bastante atenção.
Não tirou quase nada do material ainda. Quando está nas últimas passadas, né, se quiser um acabamento melhor, usando, né, desse sistema aqui, dá para passar uma lixa 220 é ideal para isso, que é a mesma medida da pedrinha, só que ela vai fazer um acabamento mais fino, porque ela vai apoiar os 4 lados agora, né, das pedras. Ao invés de apoiar só 2 pedras e 2 feltros, agora vai ter 4 apoios de lixa. Vai ficar um brunimento um pouquinho só mais fino. É uma espécie de pré-amaciamento. Eu vou deixar esse cilindro um pouco mais justo. Instalei os brunidores agora utilizando uma lixa para dar acabamento. Vamos lá, tirar a medida de novo. Aí já está com 1/100 de folga. O pistão já passa tranquilamente, então não precisa deixar mais folgado que isso não. Escorrer aqui o óleo diesel para poder lavar o cilindro. Olha como é que ficou aí por dentro. Ó. Tem um arranhãozinho do brunimento normal, que faz o formato de X. Só que ele fica mais suave com a lixa. Mas ele não chega a ficar espelhado, né? Não pode ficar espelhado. Esse é o normal. Vamos lavar o cilindro e o pistão para acabar de montar. Passou tranquilamente. Eu desconfio um pouco é que na transferência da medida, como eu fiz a transferência aqui para a máquina, vocês viram, ela pode dar uma diferençazinha aí na hora de estar medindo, por isso que eu estou deixando mais justo do que o normal aí no súbito. O que eu confio mais no súbito, ele me dá a exatidão de não ficar cônico, tá? Que eu testar aqui, a medida vai sair toda desde a parte superior à parte inferior igualzinha. Essa é a grande vantagem do súbito. Agora, na verdade, de final mesmo, eu não confio 100% nessa medição entre súbito e micrômetro aqui, tá? Para dar folga. No final das contas, eu confio em 2 partes. Eu confio nessa medida para me dar exatidão de conicidade e excentricidade, mas no final também eu olho se o pistão está passando. Ele começou a passar apertado, eu folguei ele um pouquinho,
também indica que tá pronto, tá? Eu olho as duas coisas, certo? Agora é só lavar o pistão aqui e o cilindro. Aí depois de limpo, ainda tá com um conjunto seco. A gente passa livremente, só que com a folguinha mínima, né? Ó, vocês veem que ele ainda tem um pouquinho de atrito, tá? Aí ficou certinho. Eu não costumo ficar passando súbito aqui diversas vezes para não riscar a camisa de novo. Mas aí ficou na medida aqui com 1/100 de folga somente. Eu não sei até quando vai a precisão do micrômetro súbito, por isso que eu resolvi diminuir a folga um pouco. Antigamente eu falava só colocar 0,02. Aí, conforme pede a maioria dos manuais, é 2 até 3 centésimos, tá tranquilo. Só que eu prefiro deixar mais justo para maciar, né, e o motor ganhar essa folga com funcionamento normal, né. Vou passar o óleo de motor. É como que se comporta o pistão agora. O óleo ele cobre a folga, né? Então você tem que deixar a folga de lubrificação, que é essa folguinha aí que pede manual, ó. Senão não cabe nem óleo aqui. Aí a peça engrimpa, né? Uma na outra. Ainda mais quando esquenta, ainda dilata e fica pior a situação. Aí teste dos anéis. Anel de lubrificação. Certo? O outro anel de lubrificação. Certinho. Anel raspador de óleo, sempre esse mais escuro aqui. Ficou bem justinho. Aqui no caso não tá dando pra ver direito porque tem muito óleo, tá? Mas ele tem a folga certinha ali. A bateria do celular também ficou fraca, não dá pra pôr o zoom. A folguinha entre as pontas aqui, ó. Aqui eu tô percebendo direitinho, não tem perigo de travar, tá? E por último, o anel de compressão. Aí tá dando pra perceber, ele tá uma folguinha bem pequena dessa vez, ó. Mas ele tá com a folga. Aqui entre pontas, tá? Uma folguinha bem pequenininha. São bem justinhos esses anéis aqui. Pedi para maciar direitinho o motor, né? Andar de boa aí os primeiros 1000 km, como sempre é recomendado. Agora montar os anéis definitivamente no pistão. Costumo montar o pino também e as travas. Só o tamanho do pino, né? É bem comprido por causa do diâmetro do pistão, né? Já coloco as duas travinhas aqui. Quando eu vou entregar para um mecânico montar, é mais conveniente, porque já aconteceu muito de perder as travinhas.
Montar os anéis, esses anéis aqui são muito bons de montar. Um anel grosso, né? O anel de espaçador dos anéis de óleo. Anel espaçador, as pontas do anel ficam virado para baixo aqui. Aí vem com os dois anéis de lubrificação, eles não tem lado, tá? Esses aqui não tem lado. Aí vou colocar um virado para a esquerda e o outro para a direita. O anel raspador de óleo, esse aqui já tem um lado que é indicado pelas letras e números, fica voltado para cima. Aí eu virei para o lado contrário do último anel, tá? Sempre para desencontrar as pontas. Ó, eu cerquei aqui com a unha para não raspar no pistão. O último anel de compressão também tem escrita, tem lado. Letras e números para cima. Aí tá tudo bem livre aqui. Vou colocar óleo de motor. Tem que encharcar bem mesmo de óleo aqui nos anéis, que é essa parte importante. Até a lubrificação encher isso daqui demora bastante, tá? Não pode ter miséria com o óleo. Aí eu já vou montar o pistão aqui, com o lado IN voltado para a admissão. Nesse caso vai ficar assim. É só pressionar os anéis aqui com os dedos e empurrar o pistão. Esses anéis mais grossos são bem mais fáceis de montar do que o anel fino, né? Com uma compressão excelente, com a pressão dos anéis, né? Aposto que a compressão na moto também vai ficar muito boa. Interessante que esse pistão aqui, pelo menos dessa marca, a cabeça do pistão já vem preta, né? Já parece que ele já começou a funcionar, já está funcionando há algum tempo. E quando ligar a moto aqui, já vai enfumaçar toda a cabeça do pistão. Não sei se essa foi a intenção de quem produziu o pistão, né? Mas ficou bem interessante aí. O restante dele é da cor do alumínio mesmo. Só aqui em cima que tem esse detalhe. Tá prontinho, retífica. Zerado aí o cilindro, ó, no capricho. Eu acredito que assim ninguém vai discordar, né, que uma retífica tão bem feita assim fica tão boa quanto ou às vezes melhor do que um kit cilindro paralelo, né, que você não sabe, às vezes vem, para quem não sabe, o kit cilindro paralelo costuma vir com uma medida de folga muito grande, então às vezes dura muito pouco por causa disso, sabe? A maioria das vezes cilindro novo, conjunto, kit, pistão e anéis, vem com uma folga enorme entre pistão e cilindro. Porque eles têm preocupação, a fábrica não quer saber se vai durar muito, ela quer saber se não vai dar problema quando começar a andar, né? Porque a pessoa monta o kit, às vezes não amacia, mete o pau e o kit dá problema, e aí a fábrica vai ter que dar outro. Então por isso que vem folgado, né? Já a gente aqui fica segurando o rojão aqui, coloca na folga justinha, espera que a cliente, que a pessoa que for andar na moto, que amacia o motor para o benefício dela, que vai durar muito tempo, né? E a gente espera que a pessoa sempre amacie o motor. Na realidade não é sempre assim, né? E por último, eu monto os balancinhos, né? No caso, para alguns mecânicos que não sabem, né? Para retificar tem que tirar os braços oscilantes. Coloca a arruela ondulada ali por dentro. Essa aqui, o alojamento dela não para ela muito bem ali. Coloquei um anel O-ring novo também, porque senão vaza óleo, né? Às vezes o mecânico não sabe disso. A única coisa que eu vou recomendar bastante é fazer um amaciamento. Se quiser que o motor dura muito, amacia direito, porque aqui é garantia só do meu serviço. O serviço ficou barato, apenas R$60 a mão de obra da retífica. Se a pessoa estragar isso daqui, vai ter que comprar um pistão de novo, esperar chegar, fazer outro trabalho, abrir o motor, fechar o motor, ficar sem a moto um tempo.
Então é muito mais vantagem amaciar o motor direitinho, né? Beleza, pessoal? Então, isso aí foi a última parte do vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, tá? Para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo aí para mais pessoas tomar conhecimento sobre serviço de retífica de motor de moto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.